É inacreditável. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou que o PT vencerá a extrema-direita escrota nas eleições de 2026. A afirmação do Tachad foi feita durante reunião da corrente majoritária do PT em Brasília, onde Edinho Silva lançou candidatura à presidência do partido. Avisou o Tachad. Vamos ver de novo o presidente Lula subir mais uma vez a rampa do Palácio do Planalto. São os planos de reeleição de Lula, aos 80 e pouquinho anos de idade. Edinho Silva, ex-prefeito de Araraquara e nome apoiado por Lula, assumiu candidatura após Washington Quaquá desistir de disputar a presidência do PT. A desistência de Quaquá ocorreu após intensa articulação determinada por Lula e conduzida por ministros, especialmente Gleisi Hoffmann, ex-presidente do partido. Lula buscou evitar que o grupo chegasse dividido às vésperas de um ano eleitoral. Mas é Tachad quem brilhou com esse papo de direita, extrema-direita escrota. O que vocês acharam desse comentário esdrúxulo, começando pela Fabiana Barroso? Olha, Serrão, eu não sei se ele ainda sabe o que é dicionário, mas ele deveria procurar. Não vou fazer isso, mas é extremamente violenta essa palavra, ainda mais para adjetivar pessoas, que significa quase metade da população brasileira ou mais. Né? Se for considerar antipetista, meu Deus do céu, né? A gente viu o Lula hoje sendo vaiado, e o Haddad está se dando no luxo, ao luxo aí de chamar as pessoas dessa forma. É algo que realmente... Engraçado que aí não é discurso de ódio, não é característica fascista, não é, né? E o Lula, governo Lula, tem as características de um fascisminho puro, né? Daqueles assim, né? Que muitos aí do passado ficariam com inveja. Eu lembrei hoje de Salazar. Eu olho para o pessoal lá do Supremo, eu penso no Salazar. Né? Então a gente está num momento assim que elogios da população, as pessoas. Extrema-direita o quê? Não existe quase nem direita no Brasil. Agora, extrema-esquerda tem. E nem por isso nós vamos adjetivar dessa forma aí, né? Extrema-esquerda, quando eu chamo de guerrilheira, porque realmente aprendeu a fazer guerrilha. Aí já o adjetivo tem a ver com a função. Mas é realmente um absurdo, Serrão. Esse senhor, né, que está conduzindo a economia, esse senhor que tem o Ministério da Fazenda, entendi. Acho que é por isso que o negócio está tão ruim. Gustavo Lopes, por que será que o Tachad resolveu falar grosso assim, lá no meio da tropa petista? Ele, por acaso, estava sendo considerado alguém frouxo para agora ter que começar a jogar pesado assim? Exatamente, Serrão. Ele é muito criticado, né, internamente, porque quer tentar dialogar com o mercado, embora não consiga, porque os números, né, da economia brasileira são desastrosos. Né? A gente tem aí um endividamento da dívida pública brasileira chegando a quase 80%, a previsão é de 80% do PIB de dívida pública nesse ano de 2025. A gente tem um recorde de endividamento das pessoas no Brasil. Nunca as pessoas estiveram tão endividadas, né, porque fica sendo estimulado esse crédito fantasioso, né, por meio de consignados, por meio de empréstimos, as pessoas se endividam e, obviamente, não tem dinheiro para pagar. A gente tem a inflação, aí, sobretudo nos alimentos, que está descontrolada, a geração de emprego, embora eles tentem fazer uma maquiagem ali, né, agora com esse IBGE super criativo, que faz até a mapa mundi com o Brasil no meio, de cabeça para baixo. Então, assim, ainda assim as pessoas sabem que a economia vai muito mal. Mas ele não pode falar de economia, então ele faz esse discursinho de DCE, assim, né, eles não conseguem sair do palanque, como ele está falando para a claque dele, então ele faz esse discurso para mostrar que tem uma certa energia que a gente sabe que não tem. Agora, me permita discordar, Fabi, eu vou usar esse adjetivo para eles, porque escrotos são eles que roubam aposentados, escrotos são eles que têm a corrupção como método de governo, escrotos são eles que transformaram o Brasil numa ditadura, ainda que disfarçada de democracia. E escrotos são eles que vão ser varridos nas próximas eleições. Não existe a menor chance do Lula ser reeleito. Aliás, a gente sabe, é o único jeito que ele poderá ser reconduzido, mas isso não vai acontecer, se Deus quiser, em 2026. Rose Rocha, a Petelândia está falando grosso, mas na verdade eles não estão assim tão unidos quanto parecem. As divisões internas começam a aparecer e aí eles começam a soltar a franga, seria isso? Seria isso. Eu fico perguntando assim quem seria esse povo escroto que ele está falando aí? Seria o povo brasileiro que não se curva à ideologia petista? Seria a família que quer paz e segurança e que não tem nesse governo? Seria o cidadão que trabalha e que paga os seus impostos e os roubos, né? Fica indignado com a gastança da corrupção desse governo.
Isso aí, Serrão, é o retrato da arrogância petista. Eles se acham os donos da verdade e os únicos capazes de governar, mas como acabou de dizer aí o Gustavo, né, com essa economia de voo de galinha, que enquanto a Selic está alta, aumenta a Selic para conter a inflação, aí vem o governo e solta dinheiro na mão do povo para o povo ficar endividado. Mas o povo brasileiro não é bobo, não. O povo brasileiro sabe quem é escroto. Escroto é esse discurso dele aí que pega ódio, discurso de lacração, que divide a sociedade. O Haddad fala em crescimento do PIB, mas como o Gustavo falou aí, o Brasil cresceu em 2024 muito mais pelo agronegócio do que por alguma virtude dele. E o fato é que essa expectativa de crescimento aí para os próximos anos, segundo o Boletim Focus, está em torno de 2%, bem abaixo do que ele promete. E o arcabouço fiscal, que seria uma âncora da economia, tem sido um fiasco. Aí está aí o senador para confirmar. As metas fiscais já estão sendo renegociadas. A expectativa é mais rombo nas contas públicas. É isso que a gente espera desse discursinho aí, lacrador só. Senador Eduardo Girão, o Fernando Haddad está radicalizando porque ele não consegue apresentar resultados concretos positivos na economia? Eu acho que é desespero, sabe, Serrão? Me permita colocar esse outro dado aqui, porque eu tive numa reunião de líderes com o Haddad lá atrás, né, quando ele, na época do Rodrigo Pacheco, ele foi lá apresentar a questão do arcabouço, e eu disse para ele na reunião de líderes, isso é um bastidor aqui que eu estou passando para vocês, disse, olha, essa questão das bets que vocês estão fazendo, vocês que se dizem defender o governo, né, defender os mais pobres, defender os menos favorecidos, vocês vão endividar muito o brasileiro com isso. Vai para a mão de poucos magnatas e o povão vai perder, milhões de pessoas vão perder. É o que a gente está vendo, a tragédia humanitária com relação às apostas, né? Você está vendo aí desemprego, pessoas perdendo casa, família sendo desfeita e até chegando a atentar contra a própria vida. Então, eles são irresponsáveis, são baixos, né? Você vê o nível que chegou, o ministro de Estado, gente, falar isso. E ali ele estava do lado de gente que é da turma dele, né? Ele estava do lado ali do Quaquá, lembra do Quaquá, da história? Lá no plenário da Câmara dos Deputados, todo mundo lembra da agressão, né? Também o Edinho Silva, Serrão, que uma parte dos respiradores do consórcio do Nordeste iriam parar lá em Araraquara. Lembra disso? E um detalhe, foi onde o Lula escolheu para ir no dia 8 de janeiro. Acordou cedíssimo, né, para ir para lá, uma coisa que não é do... Então, tá tudo errado no Brasil e a gente precisa entender que essa turma está perdida e que eles vão perder a eleição. Eles vão perder a eleição e isso aí já começa a querer aparecer para ver quem é o sucessor de Lula, quem fala mais grosso. O ministro Camilo Santana ontem também, nas manchetes. Aí hoje, ele para se equiparar, né, e a gente conhece que somos do Ceará, o Camilo Santana, a tragédia que foi o governo dele, mas para ele se equiparar, para ele não ficar na mídia, foi lá e falou essa bobagem, esse desrespeito ao povo brasileiro. Editorial do jornal Estado de São Paulo está revelando um fato assustador. O PT, Partido dos Trabalhadores, concentrou 38% dos ministérios nas mãos suas, do PT, maior índice de todos os seus governos. O presidente se reúne menos com parlamentares que Bolsonaro, Temer e até mesmo Dilma Rousseff, mostrando desinteresse por qualquer articulação política. Mesmo após 12 trocas de ministros, Lula manteve poder concentrado no PT e aliados fiéis, desrespeitando a ideia da Frente Ampla que o elegeu. O jornal aponta que, mesmo quando atraiu partidos de centro-direita, Lula fez por meio de alas minoritárias, sem aval das cúpulas partidárias. O resultado é uma base governista desunida, com partidos como União Brasil, PP, MDB, PSD e republicanos frequentemente votando contra o governo. O editorial do Estadão conclui que quando o PT ganha, o Brasil perde, devido à inabilidade do partido em compartilhar o poder. Rose Rocha, parece que o PT está dividido, mas não, na hora do poder eles estão unidos, estão preparando aí. O plano do PT é eleger de 100
a 150 deputados federais. Não dá para subestimar eles não, né? E dá até arrepio, viu? Quando você vê falar assim, base desunida, é mais dinheiro que vai aí para o parlamento, é mais dinheiro que vai para o Congresso. Esse editorial mostra aí que o Lula 3 tem como exercício um poder concentrado nas mãos, né? 38% dos ministérios ocupados não é pouco, hein? Superando até mesmo o do primeiro mandato. E aí eu pergunto, né? Cadê a frente ampla que supostamente aí elegeu o Lula por uma margem estreita, né, de 2,1 milhões de votos? Cadê essa frente ampla? Onde é que está agora? Na prática, né, logo após a vitória, a gente viu que Lula descartou aí bons aliados não petistas, revelando esse isolamento crescente. Lula agora está com 79 anos, né? Está mais desconfiado, mais autoconcentrado aí nas viagens internacionais, né? Eventos aí para enfrentar o Congresso, mas essa falta de diálogo com o Legislativo aponta esse governo que a gente vê, esse governo pífio, é um governo agora que só vive de negociata com o Parlamento, negociata com o Senado. A gente está vendo direto aí o Davi Alcolumbre, que é a nova dama de companhia de Lula, né, para cima e para baixo, e a gente sabe bem por quê. A gente está vendo as questões aí da margem equatorial, as questões do Ministério de Minas e Energia, que ele está de olho, e o povo fica aí, a ver navios, né? O que a gente vê é só negociata para comprar o Congresso mesmo, Serrão. O grupo de advogados que se denomina progressista, chamado Prerrogativas, próximo do governo federal, acionou a Procuradoria-Geral da República pedindo uma investigação criminal contra a deputada federal Bia Kicis por críticas que ela fez ao STF. A parlamentar é acusada de fazer declarações graves e infundadas durante uma sessão da CCJ da Câmara dos Deputados, quando apontou inconsistências em decisões do ministro Alexandre de Moraes. O grupo Prerrogativas alega que as críticas extrapolam limites da imunidade parlamentar e configuram crimes de calúnia e difamação. Bia Kicis rebate afirmando que apenas apresentou fatos sobre ofícios com decisões contraditórias e que possui imunidade parlamentar garantida pela Constituição. O próprio coordenador do Prerrogativas reconheceu que o grupo não tem legitimidade para representar contra a deputada. Então, meu caro André Marcília, por que, se eles não têm a prerrogativa, por que eles estão exercendo a prerrogativa de encher o saco? Pois é, Serrão, eles não têm a prerrogativa, eles não têm a legitimidade, e além disso, eles ainda agem contra a prerrogativa do parlamentar. Quer dizer, é totalmente fora da curva. Veja, como é que é exceder o limite da imunidade parlamentar se o artigo 53 diz quaisquer palavras de parlamentares são invioláveis? O que é exceder quaisquer... O que é exceder quaisquer e o que é exceder invioláveis. Então isso tudo é um completo absurdo, é uma visão totalmente deturpada. O mandato, a imunidade parlamentar, ela é maior, inclusive, do que o nosso direito à liberdade de expressão, porque o parlamentar, ele utiliza essa prerrogativa em nosso nome. Ele está lá em nossa representação. Portanto, sim, é um direito absoluto do parlamentar de exercer a liberdade de expressão, que é a sua ferramenta mais básica. Se a Bia Kicis usou informações, tem o direito de informar, pelo amor de Deus, todos temos. Se ela deu uma opinião, tem o direito de opinar, porque foi pelas suas opiniões que ela se elegeu. E ao opinar, ela representa toda uma comunhão de votos que precisam poder estar representados na fala dela. É totalmente lamentável que o grupo Prerrogativas, que em tese deveria defender prerrogativas, ataque as prerrogativas dos parlamentares. E a gente vai aqui para a notícia e vê a fala, né, do Prerrogativas, ou o que eles dizem. Eles falam o seguinte: os ataques, é sempre isso, né? Ataques e não críticas, extrapolam o limite da liberdade de expressão e da imunidade parlamentar ao não se tratarem de crítica política legítima. Crítica política legítima. O que seria uma crítica política ilegítima? Crítica é sempre legítima. E depois ainda dizem, a democracia exige responsabilidade. A democracia exige que as pessoas possam falar. O que exige responsabilidade, meus caros, é que um grupo chamado Prerrogativas haja de forma a permitir que os parlamentares exerçam a sua.
Fabiana Barroso, prerrogativa está de brincanagem nessa história, né? Totalmente, né? Prerrogativas do que eu não sei. Eles ainda nos devem desculpas, né, pela cartinha da democracia. E veja que nem tudo está bem realmente entre eles, né? Estão brigando. Eu adoro acompanhar isso, porque eu acho que é o mínimo, neste caso, que eles merecem, né? Eles tiraram a legitimidade dos advogados em exercer algo que é pilar da democracia, que é a advocacia. Né? Eles não se incomodaram em nenhum momento. Falou de excesso de parlamentar e os excessos do judiciário, né, que tiraram as últimas notícias. Se a gente for fazer aí, são 6 anos, mas as últimas é escandaloso, né, não permitir que um advogado use um instrumento do seu trabalho, que é esse negocinho aqui, ó, chamado telefone celular. Né? Infelizmente ou felizmente, mas é ferramenta. Hoje nós tivemos, a gente vai abordar isso, mas para pontuar com prerrogativas realmente não se importa. Tivemos o advogado do Coronel Azevedo, né, o Chiquini, e ele não pôde tomar uma água, né? Foi tomar uma garrafa de água. Você não vê prerrogativas se incomodando com isso, como também você não vê a OAB, né? Ele, ó, são amiguinhos, né? Não é possível. É tudo da mesma estante, do mesmo potinho, da mesma prateleira. A gente não vê diferença. Então é uma cara de pau. Agora, em relação ao que a Bia Kicis falou, eu acho importante destacar isso, porque realmente houve uma diferença no acórdão. Para quem não sabe, aquilo é publicado em Diário Oficial e tem uma ementa, né, que é o resumão do que aconteceu naquele julgamento. E houve diferença, estava de um jeito e de repente mudaram. Quer dizer, não se atentam ao fato trazido por ela. Preferiram atacá-la, porque aí sim, né, atacá-la, a prerrogativa, o direito exercido dela. Né, se foi opinativo, eu não sei, porque ela chegou a ler, né, algo ali no dia. E é um escândalo, gente. Como é que se muda para depois justificar o desmembramento de um processo? Então, o Brasil está perdendo a verdadeira questão aí do que vamos brigar, né? Essa é a boa briga, porque é para ter legitimidade processual. E a Bia aqui, você sabe disso, né? Ela também é da área do direito. Então, a gente fica... Eu me sinto ofendida como advogada, né? Quando esse pessoal aí ousa dizer que eles defendem prerrogativa, só do bolsinho deles e dos interesses próprios. E mais uma do casal presidencial. Janja recebeu a Gran Cruz Cultural. Que bacana! O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, concedeu à sua própria esposa, Janja, a maior honraria de mérito cultural do país, no grau mais elevado de condecoração. Bacana, hein? A solenidade de entrega da Ordem do Mérito Cultural aconteceu nesta terça-feira no Rio de Janeiro, durante a reinauguração do Palácio Gustavo Capanema. Janja recebeu a medalha Gran Cruz, mesmo grau concedido a nomes como Fernanda Torres, Walter Salles Júnior e Xuxa Meneghel, artistas com décadas de contribuição à cultura. Personalidades como Tony Belotto, Osmar Prado, Preta Gil e Camila Pitanga receberam um grau inferior ao da primeira-dama, classificados como comendadores. A premiação voltou a acontecer após 6 anos de hiato, marcando os 40 anos do Ministério da Cultura. André Marcília, que homenagem cultural importantíssima. Quer dizer que a Janja é agora uma alta condecorada do ponto de vista cultural. Que bacana. Eu acho que está certo. Ela recebeu a Gran Cruz. O que ela é para o Brasil? Uma Gran Cruz. Ela é uma grande cruz que a gente precisa carregar nas costas, que temos carregado esse tempo todo, né, com seus gastos, com todas as bobagens que vive falando. Aliás, é impressionante aquela fala que ela teve, dizendo: eu não vou me calar frente a protocolos. Na mesma fala diz que quer regular todo mundo que fala mal dela, mas ela não vai se calar diante de protocolos, eu não sei o que, parece uma adolescente. É um negócio assim, eu fico extasiado de ver, né, como a gente chegou num ponto ridículo como esse, de ter a primeira-dama nos expor internacionalmente dessa maneira. E isso aconteceu na China. Imagina se fosse um país
para o qual a gente tivesse ou desse a mínima bola. O que a gente precisa entender em relação a essa premiação, e eu tenho sempre dito isso, é que no Brasil sempre você vai premiar a pessoa errada. Não tem a menor dúvida. Se receber um prêmio, pode saber que não merecia prêmio algum. Num país onde a Miriam Leitão entra para a Academia Brasileira de Letras, por que a Janja não vai receber a Ordem do Mérito Cultural? É isso, é o país do avesso, a gente tem um mapa invertido, essa é a nossa cara. Eu acho que aquele mapa a gente tinha que pegar e fazer dele a nossa bandeira. Põe na bandeira aquele mapa invertido, porque nós somos de cabeça para baixo. É isso, a Janja, ela tem a Ordem do Mérito Cultural e é a nossa Gran Cruz. É a Gran Cruz que nós precisamos carregar. Espero que até o ano que vem. Que a cruz nos seja leve, como diria lá Machado de Assis, em sua mais fina ironia. E vamos pegar de novo assuntos terríveis. Começaremos agora com a rodada suprema. O ministro Alexandre de Moraes resolveu manter o sigilo no inquérito sobre a morte de um preso político do 8 de janeiro. A família de Clériston Pereira da Cunha, morto na penitenciária da Papuda, exige acesso à investigação mantida sob sigilo pelo ministro Alexandre de Moraes. O que Alexandre quer esconder da família? Questiona o advogado que pediu ajuda à OAB para acessar os documentos. Empresário de 46 anos morreu em novembro de 2023 após sofrer infarto dentro da prisão onde estava detido desde o 8 de janeiro. A viúva denunciou que o marido sofria de cardiopatia grave, diabetes e hipertensão, mas os medicamentos nunca chegavam à cela. 2 meses antes da morte do Clezão, a Procuradoria-Geral da República pediu a liberdade provisória do empresário para tratamento de saúde, mas o ministro Alexandre de Moraes ignorou o pedido da PGR e manteve o preso encarcerado, apesar de suas condições médicas graves. Clezão morreu. E agora? E agora? Como é que fica isso, Gustavo Lopes? Pois é, Serrão, é desumano, né, ele negar esse direito à família, depois de ter negado, né, inclusive com orientação da PGR, a soltura do Clezão, né, que tinha evidentes problemas de saúde. Nenhum deles deveria sequer estar preso, né, começa por aí, não deveria sequer estar preso, e aí aconteceu essa tragédia com o Clezão, e agora o ministro não quer sequer dar o direito da família saber o que aconteceu, está mantendo isso em sigilo. A gente até pode imaginar por quê, porque não é de interesse, é evidente, né, tanto do Supremo, especialmente do senhor ministro Alexandre de Moraes, os detalhes, né, da morte do Clezão, porque afinal de contas, de novo, insisto, isso é fundamental que a gente frise, não era sequer para estar preso e já existia, né, um parecer da Procuradoria-Geral orientando pela soltura dele. Então, assim, é um grupo, né, porque eu considero todo um grande grupo ali, né, tanto o executivo quanto o judiciário, é um grupo hoje que governa o país. Falavam muito em transparência, né, eles adoram dizer que são os defensores da democracia, mas a gente vê que eles têm uma certa ojeriza à transparência. O Bessias lá, né, que era o office boy da Dilma, ficou ofendido quando pediram transparência nos gastos da Janja, né. Vamos lembrar que a AGU, em tese, né, o advogado-geral da União, é para defender ali, representar a União juridicamente. Eu não me lembro da Janja ter um cargo público para ser representada pela AGU. Então, assim, a fala do Marcília foi perfeita. A gente tem que. O Brasil está de cabeça para baixo, então aquele mapa nos representa muito bem. Está tudo ao contrário nesse país. Está tudo ao contrário. Eu espero, como disse o Marcília, que seja por pouco tempo, porque eu não sei se a gente aguenta mais 4 anos desse pessoal. E vamos a mais um caso de injustiça também, e esse com repercussão internacional. O Senado votará nessa quarta-feira uma proposta que pode aumentar o mandato de senadores para 10 anos, tornando ainda mais difícil a alternância de poder no país. A votação ocorre na Comissão de Constituição e Justiça, às 9 da manhã, com pouca divulgação na mídia e quase nenhuma discussão pública. A mudança faz parte da PEC do fim da reeleição para o Executivo, mas inclui jabuti, que amplia privilégios do Legislativo. A proposta surge logo após a Câmara aprovar o aumento no número de deputados federais de 513 para 531, elevando gastos públicos. Parlamentares de oposição já apresentaram uma emenda defendendo o mandato único de 5 anos para todos os cargos eletivos, com uma única eleição nacional. Eduardo Girão, é hora de estabelecer um debate sensato sobre esse assunto. 10 anos para senador? Caramba, querem ficar ali a vida toda? É isso? Isso é advogar, é o que eu chamo de advogar em causa própria, né? Muitos aqui, que a obsessão deles, o sonho é continuar, porque é muita mordomia,
né? Você tem verba para tudo, plano de saúde vitalício, apartamento funcional, 70 milhões de reais por ano o senador tem direito de emendas, fora aqueles que usam o orçamento secreto. Então é para se perpetuar. E você colocar 10 anos, né? O mandato já é longo demais, 8 anos, um absurdo. A tendência de acomodação, de se render ao sistema, cada vez aumenta a cada dia. Então, nós fizemos essa emenda, eu, o senador Carlos Portinho, do Rio de Janeiro, nós fizemos uma emenda para reduzir para 5 anos o mandato de senador. Vai ser amanhã, voto a voto, né? A gente hoje foi um dia que no plenário conseguimos até reverter alguns votos ali. Eu acho que vai ficar feio. Por isso que eu agradeço o Braddock Show em estar trazendo essa pauta na véspera da votação para a gente acordar as pessoas e que as pessoas possam cobrar os seus representantes, mesmo que seja nas redes sociais, de forma educada, respeitosa, colocando sua opinião. Você acha que deve ser 10 anos ou deve ser 5 para o Senado? Né? Então, a proposta é boa no aspecto de acabar com a reeleição do Executivo. A PEC 12 de 2022, ela é uma PEC maravilhosa, é um sonho para o Brasil, vai ser muito importante, porque você vai fazer também a eleição unificada. Nós vamos ter aí, acabar com essa história de 2 em 2 anos, Rose, Gustavo, Fabi e Serrão, a gente ter eleição. Isso é terrível do ponto de vista de você fazer qualquer tipo de planejamento, né? E o cara já entra no mandato, por isso que a reeleição no Brasil não dá certo de jeito nenhum, ele já entra no mandato pensando o que fazer, o que ele não pode também fazer para não atrapalhar a sua reeleição. Então ele deixa de tomar medidas importantes, né, austeras, porque vai desagradar aquele setor e aquele setor pode não votar nele, atrapalhar. Então, quer dizer, essa PEC é maravilhosa, mas aos 47 minutos do segundo tempo, né, os senadores aí de olho na reeleição, não vai valer para agora, é bom que se diga, isso é coisa para o calendário se fecharia na proposta deles em 2034, mas o senador ficaria com o privilégio de ter 10 anos, será o único cargo legislativo e do executivo que teria mais de 5 anos. Então, a gente agora, é uma questão de moral, um dever nosso, amanhã, fazer essa isonomia de mandato de 5 anos. Não vai ser fácil, mas a gente vai conseguir, se Deus quiser, amanhã. E essas eleições casadas são super importantes, né, Rose Rocha? Tem que ter eleição casada. Você escolhe todo mundo para poder ter a definição até de junção política, de unidade política daquele momento da escolha, né? E não ficar esse rolo de 2 em 2 anos, o TSE dizendo como é que tem que ser, né? São importantíssimas, como disse o senador aí, para o país andar, né? O presidente, quando ele entra, nem dá tempo, ele passa aí os primeiros 2 anos tentando se ajustar com o Congresso, quando ele começa a fazer as coisas, quando ele pensa em fazer, no caso agora desse governo não fez nada, mas quando ele pensa em fazer, aí já, infelizmente, no último ano já vem com as medidas populistas, né, senador? Já pensando na próxima eleição. Isso seria ótimo para o Brasil, inclusive o Brasil precisa muito de uma reforma eleitoral, né? E até perguntar para o senador como anda essa história lá no Congresso, porque é o que nós precisamos mudar muita coisa aqui no Brasil, precisamos do voto distrital, precisamos mudar bastante coisa e essa proposta aí está bem alinhada com o que o país precisa, viu? O senador Girão, é bom a gente até lembrar, né? Porque na entrevista recente à revista Veja, o presidente Sarney falou em reeleição, falou que não deveria ter também, disse que é possível que Lula agora se reeleja, foi outra previsão cataclismática que o Sarney fez também, mas ele tocou na questão do parlamentarismo moderado. Você acha que tem clima para isso, para se aprovar isso, ou até para começar a discutir de repente? Eu não vejo. Eu vejo aqui no Senado Federal um marasmo completo, né? A gente, por exemplo, eu cheguei ao ponto de devolver, né, no mês de fevereiro, não teve sessão, aqui teve 2 sessões. E nós estamos nesse ritmo. Davi Alcolumbre foi para a China, para a Rússia, flertar junto com o Lula, os ditadores, né? E chegou, já tem 3 dias, não tem mais desculpa de fuso horário. O Senado está parado aqui. A única coisa que está movimentando é essa votação do fim da reeleição, que é algo positivo. Mas, Rose, não esqueça que botaram lá uma matéria estranha
né, para dar privilégio ao Senado de 10 anos. E eu fiz aqui um estudo, só para vocês terem uma ideia. Olha o que o Brasil economiza se a gente tiver a unificação dessas eleições. Né? Em 2022, nós tivemos o custo de 1,3 bilhões para fazer as eleições no país. Eu não estou nem falando, Fabi, o custo do TSE, que é um prédio enorme aqui em Brasília, absurdo. É uma coisa que só existe no Brasil, não existe em outro lugar. Essa história de ter um tribunal de eleição, não existe isso. E tem o fundo eleitoral. Sabe quanto é que custa o fundo eleitoral? Cada eleição dessa? 5 bi. Então vamos pegar o cálculo aqui, sem contar o custo dos burocratas lá do TSE. Nós temos 1,3 bi, né, que foi da última eleição, mais 5 bi. Então você tem aí 6 bilhões que o Brasil vai deixar de gastar com isso. E mais previsibilidade. Né? Sabe quais são os países que têm mandato de 10 anos para senador? 0. Não existe isso. Eu vou colocar aqui para você os países com a democracia que é robusta, que já tem um histórico. Estados Unidos, Argentina, México, Austrália, França, Japão, Índia, todos, o mandato é de 6 anos para senador. Na África do Sul e na Itália, já tem duração de 5 anos. O Brasil quer jogar para 10. Né? Não podemos aceitar, a população precisa nos ajudar amanhã para a gente reverter. É só um clamor popular para reverter essa aprovação do jeito que está. Precisamos aprovar essa emenda, que é a emenda de número 9, para tirar esses 10 anos para o Senado e colocar igual aos outros, 5 anos. Aí o Brasil vai fazer um golaço, que olha, isso muda, mas muda muito o nosso país. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.